Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Ainda falando sobre textos, né? O texto em cena, nós vamos começar a nossa atividade hoje com a correção da nossa ficha de atividades, né? A ficha de atividades fala sobre a sinopse, né? E sinopse aqui é uma espécie de resumo que tem como objetivo fazer uma apresentação geral da obra ou de um espetáculo para que o leitor ou espectador tenha uma noção do que vai ver, ler, né, e ouvir. A sinopse pode fazer parte de outros gêneros discursivos, uma contracapa de livro, uma notícia, um catálogo de filme, uma reportagem. Também é interessante observar que, como na notícia, a sinopse não revela os pontos mais importantes da obra, como o desfecho da história. Então, isso aqui é uma sinopse, é um pequeno resumo, né? Mas bem aqui diz, ó, a sinopse não revela os pontos mais importantes da obra, como o desfecho da história. Foi o caso que a gente viu no texto, né? O Rápido das Cebolinhas, né? Então, primeira questão, pesquise uma sinopse em jornais, revistas, contracapas de livro ou catálogos de filmes. Recorte-os e cole a seguir. Se preferir, você pode copiar no espaço o texto que você pesquisou. Então, no caso aqui, é uma resposta bem pessoal, né? Você, além de fazer a pesquisa, você vai ter que recortar, né? Eu acredito que todo mundo já tenha feito, a tia Dilane está fazendo apenas a correção, ok? Então, vocês vão recortar essa reportagem e colar, tá bom? E posteriormente, fazer a correção, fazer algumas anotações na questão 2. Responda. Qual é o título da obra? Que obra, professora? Da que você pesquisou lá na primeira questão, certo? Essas questões aqui você vai responder de acordo com o que você pesquisou, tá certo? Então, bem, essa obra é um espetáculo teatral, é um filme, é um livro, um musical ou um show? Comente. Então, é de acordo ainda com o que você encontrou, certo? C. Que outras informações da obra há na sinopse? No caso aí, vocês vão indicar se o nome dos personagens, qual é o tema, né, o enredo dessa pesquisa, né, que você acabou de fazer. Tá, ok? Então, é uma atividade bem pessoal, tá bom? Não tem como a professora escrever algo aqui para você, porque é uma pesquisa sua, ok, pessoal? Vamos lá agora para a nossa página do livro. Página 38. Para entender o texto, né? O texto que a gente leu e a gente vai fazer a correção também dessa atividade. O texto é sobre o Rápido também das Cebolinhas, uma notícia, né? Então, o que é que pede, né? Na primeira questão do para entender o texto. Observe que esse texto está dividido em 3 partes principais, ó. A notícia do que vai acontecer, o resumo da história e a lista dos profissionais que participaram da peça. Então, identifique no próprio texto cada uma dessas partes. Primeiro, nós vamos tentar identificar a notícia do que vai acontecer. Vamos lá? É bem lá no início, ó. É essa aqui, tá ok? Então, a notícia do que vai acontecer é esse aqui, ó. A notícia do que vai acontecer. Então, é essa primeira parte aqui, tá certo? E também nós temos que destacar no texto o resumo da história. Está bem aqui, ó. Nessa cor violeta, né? Onde está todo violeta é a parte do resumo da história. Aqui é o resumo da história. Façam aí no seu resumo, tá? Toda essa partezinha aqui, ó, onde está em lilás, cor violeta, né? Aí é o resumo da história. E também para identificar nesse texto a lista dos profissionais que participaram da peça. Então, todo esse elenco aqui, ó, tudo isso aqui foram os profissionais que participaram da peça O Rápido das Cebolinhas, né? Que no caso aqui tem, né, vários personagens, tem um coronel,
tem o Maneco, que é o Diogo Ramon, tem a Aline Guedes, que é a Lúcia, certo? Então, essa partezinha aí nos mostra a lista dos profissionais que participaram da peça. Agora vamos para a questão 2. Localize, no primeiro parágrafo do texto, as seguintes informações. O que vai acontecer? Então, o que é que vai acontecer? A mais nova, eu tenho certeza que vocês já identificaram isso aí, certo? A mais nova peça de companhia de teatro, apareceu a Margarida, o Rápido das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, certo? Em comemoração aos 20 anos de trajetória teatral do grupo. O palco escolhido foi o Teatro Amazonas, com sessão às 19 horas e ingresso aos preços de 20 a inteira e 10 a meia. Já à venda na bilheteria do teatro do site. Isso aqui, então, na segunda questão, é a opção A. Certo? Vocês vão escrever, ou então deixa só identificado mesmo. Questão 2, opção A. Vamos agora para a opção B. O que vai acontecer também, né? No que vai acontecer, o palco escolhido foi o Teatro Amazonas, certo? O palco escolhido, na questão B, foi o Teatro Amazonas. Opção C. Quando vai acontecer? Então, estreia nessa segunda, né? Lá no texto diz que estreia na segunda-feira, 15 de outubro, com sessão às 7 horas. Identifique essa parte que a tia Edilândia falou lá no texto e, se preferir, copie aqui, tá? Terceira questão. A história é apresentada resumidamente, mas o final não é contado. Por quê, hein? O que é que vocês decidiram colocar aí? O que foi que você pensou? Né? Por que a história não é, né? Não é contada? Porque o final, né, da história não é contado, né? Deixa sempre um suspense. Vamos lá colocar uma ideia, né? A tia Edilândia vai colocar uma ideia aqui e eu espero que você tenha colocado aí a sua, certo? Para que os espectadores sintam vontade de assistir o espetáculo. Certo? E na quarta questão, nós temos também mais uma perguntinha relacionada a esse texto. No último parágrafo, é possível observar que não são só os atores que fazem uma peça de teatro, pois também há outros trabalhos essenciais para que uma apresentação aconteça. Quais são esses outros serviços necessários para uma peça teatral? É o arranjo, né? Trilha sonora, os responsáveis, né? Pelas músicas, pelo som, cenário, né? Tem aquelas pessoas que ficam responsáveis para fazer um cenário bem bonito, as pessoas que ficam na iluminação, né? São os técnicos da iluminação, figurino, coreografia, etc, tá bom? Você encontrar mais outros, você coloca aí, tá ok? Então, gente, essa foi a correção da nossa atividade de casa. E hoje nós falaremos ainda mais um pouquinho sobre sinopse. Sinopse é um tipo de resumo de uma obra. O objetivo da sinopse é fazer uma apresentação geral da obra ou de um espetáculo para que o leitor ou espectador tenha uma noção geral do que vai ver, ler ou ouvir. Olha aí, é um pequeno resumo, né? Para que as pessoas, chamando a atenção das pessoas, né, para assistir o espetáculo. A sinopse pode fazer parte de outros gêneros discursivos, como uma contracapa de um livro, uma notícia, um catálogo de filmes,
uma reportagem. No caso da notícia lida, a sinopse resume uma peça teatral, sem contar o seu final, para causar o quê? Curiosidade ao público interessado em assistir ao espetáculo. Você consegue identificar no texto lido qual é a sinopse da peça O Rapto das Cebolinhas? Converse com seus colegas sobre o assunto. Aprender brincando. Vamos fazer o mural da sinopse? A proposta é que você e seus colegas conheçam os filmes, os livros, os programas de TV ou as peças de teatro cuja sinopse será exposta nesse mural. Para isso, pense em um filme, em um livro, uma série ou uma peça de teatro que você tenha visto ou lido recentemente e de que tenha gostado. Certo? Professora, como vou fazer se nós não estamos, né, na sala de aula? Mas você pode fazer individual, né, com a sua família, né? Então, 2, escreva breves sinopses desta obra ou dessa obra, caso seja apenas uma. Use a página 7 do material de apoio para registrar seus textos. Lembre-se de que você não pode contar o final da narrativa, você precisa apresentar uma ideia geral, né, sobre a obra. Então, essa atividade aqui, como nós não estamos na sala de aula para poder expor o seu trabalho no mural, você pode fazer individual. Utilize a página 7 do material de apoio de vocês. Tá bom? E a página de produzir, né? Da produção. Apresentação teatral. Né? Que tal organizar uma peça de teatro na escola? Essa não vai ser uma tarefa fácil, mas pode ser muito divertida. Combine com o professor. Certo? A peça que será apresentada pode, né? Pode ser o Rapto das Cebolinhas, por exemplo. Uma data viável para que vocês tenham tempo suficiente para ensaiar e se preparar para a apresentação. E um momento com o professor de arte para trocar experiências sobre o conteúdo de expressões faciais visto no bimestre anterior. Olha aí, que interessante, né? Então, quem será convidado para assistir a peça? São os pais? Serão outros professores, os colegas de outras turmas, né? E de outras séries? Um local adequado para a apresentação da peça, as funções de cada um na peça e a data de ensaio, né? Então, pessoal, também vai precisar de quê? O figurino e quem vai gravar as apresentações. Nesse caso aí, como nós também não estamos ainda na sala de aula, mas quando nós voltarmos, né, a peça O Rapto das Cebolinhas não vai ser esquecida. Então, quando nós voltarmos, né, para a escola, para a nossa sala de aula, nós podemos fazer essa peça aqui, tá certo, gente? Vamos produzir. Ok? A gente vai encerrando a aula de português por aqui, tá bom? Vou deixar para vocês resolverem também uma atividade bem interessante em casa, tá bom? Português, vocês vão estar aí fazendo a página 41, tá certo? E também uma ficha de atividade de revisão do que nós vimos, tá bom? Página 19 e 20, ficha de atividades. Eu espero vocês na próxima aula.